O quarto estava escuro. 23 anos, sozinho, o celular cheio de notificações que não significavam nada. A fama que aos 13 anos parecia ser tudo o que o mundo tinha para oferecer, havia se transformado numa coisa que ele não sabia mais como carregar. Na mesinha ao lado, o copo vazio, a substância que havia consumido mais cedo e uma decisão que ele estava prestes a tomar. Naquela noite, algo que ele não pediu, não chamou e não esperava, chegou no quarto antes que a decisão fosse executada. E se fosse você? E se a fama que você construiu desde criança se tornasse a prisão mais sofisticada que alguém poderia te montar? Se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque essa história é sobre o que acontece quando Deus decide entrar num quarto que o mundo todo queria estar. Ele tinha 13 anos quando a primeira música estourou. Cresceu numa comunidade do Rio de Janeiro onde o funk não era estilo, era idioma. Desde os 8 anos já sabia que tinha algo, a voz, o jeito, o timing, que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo quando ele abria a boca. Aos 11 estava em festas de adultos cantando para plateias que tinham o dobro da sua idade. Aos 13, o primeiro clipe rodou no YouTube e em 3 dias tinha 2 milhões de visualizações. O mundo do funk recebeu esse menino com tudo o que tinha para dar. Dinheiro chegou antes que ele entendesse o que era dinheiro. Status chegou antes que ele tivesse estrutura emocional para saber o que fazer com ele. Aos 14 anos, experimentou o que a fama oferece para um menino bonito de voz boa no mundo do funk. E nenhum adulto ao redor achou necessário colocar limite no que estava acontecendo. Aos 16, a maconha entrou na rotina com a naturalidade de quem aprende que isso é parte do ambiente. Todo mundo usava. O estúdio tinha, o palco tinha, o after tinha. Ele não foi atrás. Chegou até ele como tudo chegava, sem pedir, sem avisar, simplesmente aparecendo. O problema não era o que ele estava fazendo. O problema era a velocidade com que estava crescendo sem ninguém para dizer o que crescimento realmente significa. Mas antes de te contar o que aconteceu quando a fama chegou no nível máximo, você precisa entender o que ela custou antes de ser grande. E o preço foi cobrado antes que ele soubesse que estava pagando. Aos 18 anos, o mundo do funk brasileiro já sabia o nome dele. Não o nome, o apelido de palco que estava em todo lugar. Shows em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus. Cachê que a maioria dos adultos ao redor nunca havia visto numa única transferência. Contratos com gravadoras, patrocinadores, produtores que enxergavam o menino que havia virado máquina de dinheiro. E com os 18 anos vieram as substâncias que os 16 ainda não conheciam. MD, bala, LSD. Cada uma com seu ritual, sua promessa, sua ilusão de que o que estava faltando por dentro podia ser preenchido por fora. O problema dessas substâncias não é o que elas fazem quando funcionam, é o que elas deixam quando param de funcionar. E elas sempre param de funcionar. Sempre. Aos 22 anos, era o funkeiro mais famoso do Brasil. Não exagero, não vaidade. Fato. O número de streams, os shows esgotados, a presença em todo lugar ao mesmo tempo. O rosto em outdoor, a voz em todo carro que passava, o nome em toda boca que falava de funk. E numa noite saindo de um show em São Paulo, suado, vodka no sangue, substâncias no sistema, cercado de seguranças e pessoas que queriam estar perto do que ele representava, um jovem atravessou a barreira de segurança e chegou até ele. Não era fã. Era um jovem evangelista de uns 20 e poucos anos, camisa simples, sem celular na mão para filmar, sem nervosismo de quem quer selfie. Olhou diretamente nos olhos e disse com uma calma que não combinava com o caos do ambiente. Daqui uns anos, você vai abandonar tudo isso e viver para Jesus. Você vai cantar e louvar. Ele riu. Os seguranças afastaram o rapaz. A noite continuou, mas a frase ficou. Não como verdade aceita, como uma pedra no sapato que ele não conseguia tirar mesmo quando tentava. O que aconteceu 1 ano depois vai te mostrar que Deus não precisa de permissão para cumprir o que disse. Se inscreve no canal e curte esse vídeo. Essa história foi feita para quem já chegou no fundo e não sabia que ainda tinha um fundo abaixo do fundo. Aos 23 anos, o maior funkeiro do Brasil estava completamente sozinho. Não literalmente. Havia pessoas em todo lugar, sempre havia.
Mas existe um tipo de solidão que não tem nada a ver com quantas pessoas estão no ambiente. É a solidão de quem percebe que ninguém ao redor está lá por causa de quem você é. Todos estão lá por causa do que você representa, do que você pode dar, do lugar que você pode colocar eles. A fama havia construído uma bolha perfeita, impermeável para qualquer coisa real. Numa madrugada de quarta-feira, depois de dias consecutivos sem dormir direito, com substâncias que o corpo já não processava com a eficiência de antes, ele estava no quarto do apartamento em São Paulo. Sozinho de verdade dessa vez. O celular com centenas de mensagens que não abriu. Os contratos na mesa. O dinheiro na conta que não resolvia o que precisava ser resolvido. E uma decisão tomando forma que não vou descrever em detalhes, mas que quem já chegou nesse lugar sabe exatamente o que era. O que aconteceu naquele quarto não tem explicação que caiba completamente em palavras. Ele mesmo, anos depois, descreve como uma presença. Não uma voz audível, não uma visão cinematográfica. Uma presença que preencheu o quarto de uma forma que nenhuma substância jamais tinha preenchido. Que chegou antes que a decisão fosse executada. Que não pediu, não negociou, não condicionou. Simplesmente estava lá, real e impossível de ignorar. Ele não era religioso. Nunca havia orado na vida. Não sabia ao certo nem como começar. Mas naquela madrugada, num apartamento de São Paulo, o funkeiro mais famoso do Brasil ficou de joelhos no chão e entregou o que restava de si mesmo para algo que não conseguia ver, mas não conseguia mais negar. A profecia do jovem evangelista na saída do show voltou em cada detalhe. Deus não precisa de um momento bonito para agir. Ele escolheu aquele quarto, aquela madrugada, aquele homem quebrado, e foi exatamente ali. A conversão não resolveu os problemas. Ela começou outros. Os contratos com as gravadoras não tinham cláusula para "Encontrei Jesus". Os produtores ligaram, os empresários ligaram, as gravadoras mandaram advogados. O mundo do funk não entende saída, entende traição. E o tráfico, que havia financiado shows e tinha interesse no nome dele como atração e como cobertura, esse não mandou advogados. Mandou recados de outro tipo. Houve semanas em que ele não dormia 2 noites no mesmo lugar. Houve ameaças que chegaram através de pessoas que ele havia chamado de amigos por anos. As mulheres que faziam parte da vida anterior continuaram mandando mensagem, não por maldade, porque para elas nada havia mudado. O número era o mesmo, o rosto era o mesmo. Mas quem respondia já não era o mesmo homem que elas conheciam. E explicar isso repetidamente custou relacionamentos que, mesmo problemáticos, eram os únicos que ele tinha. Aos 24 anos entrou pela primeira vez numa igreja. Não a catedral, não a mega igreja com telão e produção de show. Uma igreja de jovens com paredes pretas, louvor alto, pessoas da idade dele que haviam chegado por caminhos parecidos. Sem tapete vermelho, sem lugar VIP, sem reconhecimento de fama. Apenas uma cadeira como qualquer outra numa fileira como qualquer outra. Foi o lugar mais honesto que havia ocupado em anos. O processo que começou ali não foi rápido e não foi indolor. Santidade não é um destino, é uma direção. E caminhar nessa direção quando você passou a vida inteira indo para o lado oposto exige o tipo de esforço que nenhuma plateia aplaude porque nenhuma plateia vê. Cura de coisas que acumularam desde os 13 anos. Libertação de padrões que estavam tão incorporados que ele nem sabia mais distinguir onde terminava o hábito e onde começava ele mesmo. Num dia comum numa célula da igreja, alguém colocou um violão nas suas mãos. Não para ele tocar funk. Para ver o que acontecia quando aquelas mãos que haviam feito tanto coisa errada tocavam algo diferente. O que saiu não era o que esperavam. Era melhor. As primeiras composições eram imperfeitas, brutas, honestas de uma forma que música polida nunca é. Worships escritos por alguém que havia estado no fundo e descrevia o que encontrou lá com a precisão de quem viveu, não de quem estudou. Letras sobre transformação que soavam diferentes, porque quem escrevia sabia exatamente do que estava falando. Deus começou a abrir portas através do testemunho, não apesar da história, por causa dela. Antes era um homem morto que fingia estar vivo. A fama, o dinheiro, os shows, as substâncias, as pessoas ao redor,
Tudo isso era a aparência de uma vida que por dentro estava se esvaziando desde os 13 anos, quando o mundo tomou um menino antes que ele tivesse estrutura para saber o que o mundo ia fazer com ele. Agora, era um homem vivo que não precisava fingir nada. O violão continuou. As composições continuaram. O testemunho começou a chegar em lugares que a fama do funk nunca havia chegado. Não porque era maior, porque era verdadeiro de uma forma diferente. Pessoas que haviam estado no mesmo fundo reconheciam algo nas letras que não era técnica, era experiência. E experiência real, contada com honestidade, alcança onde nenhuma performance consegue chegar. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não como versículo decorativo, como descrição literal do que aconteceu num quarto escuro em São Paulo numa madrugada de quarta-feira, quando o maior funkeiro do Brasil ficou de joelhos no chão e o que era velho, a fama vazia, as substâncias, a solidão disfarçada de festa, a morte se aproximando, passou. E o que era novo chegou. Não perfeito, não sem cicatriz, não sem os dias difíceis que o processo de libertação e cura produz quando você está desfazendo anos de acúmulo. Mas novo, da forma real e irreversível que só acontece quando não é você que produz a mudança, é algo maior do que você agindo em cima do que restou. Essa história é fictícia, mas o quarto escuro que ela descreve não é. Existe alguém ouvindo isso agora que conhece aquele quarto. Não necessariamente com fama de funkeiro, não necessariamente com os mesmos elementos, mas o quarto escuro da decisão que estava prestes a ser tomada. O fundo abaixo do fundo. O ponto onde a vida que você construiu revela que foi construída sobre areia. Esse homem não chegou a Jesus pela porta da religião. Chegou pela porta da desesperança, aos 23 anos, num apartamento em São Paulo, com o colapso de tudo que havia sido construído desde os 13. E foi exatamente essa porta que estava aberta. Porque Deus não espera você chegar em condições. Ele vai até o quarto. A profecia do jovem evangelista na saída do show foi cumprida. Não porque ele acreditou na hora, mas porque quem disse era maior do que a crença ou a descrença dele naquele momento. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Não é slogan. É o que acontece quando você para de tentar sobreviver no vazio da fama e entrega o que sobrou para quem sabe o que fazer com sobras. Se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu alguma coisa nesse quarto escuro, nessa solidão disfarçada de festa, nesse fundo que parecia não ter saída, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Deus abençoe e até o próximo vídeo.